Em 72, eu era muito pequeno e eu me lembro que a gente assistiu um jogo que tinha sido 6-0 Botafogo. E aquilo estava atravessado na garganta da gente. Eu era pequeno, eu não tinha ido no Maracanã, mas eu ouvia no rádio, na cozinha. Meu pai estava no Maracanã e eu ia correndo para a cozinha e era gol. Aí eu falava, gol do Flamengo, e não era. Era gol do Botafogo. O 6-0 que nós levamos foi terrível. Gol de letra do Jairzinho foi... Aquilo doeu muito. Né? Foi linda a atuação deles lá para os botafoguenses. Para mim foi um desastre total. Pô, chorei pra caramba, cara. Aquele último gol de Jairzinho, ele praticamente passa por cima da nossa defesa. O Flamengo levou de 6-0 do Botafogo e eles chutaram 6 bolas em gols. 6. As 6 entraram. Não deu nada certo. A minha geração, a geração Zico, apanhou muito dos botafoguenses, muito. Eles entravam no jogo sabendo que iam ganhar de 3-4-0. Eu vou te falar uma lance. 68, se não me engano, o Flamengo e o Botafogo estavam disputando o Papau Carioca. E o Botafogo perdeu um jogo para um time qualquer e o Flamengo foi 3 pontos na frente. Se ganha do Bom Sucesso no Maracanã, era campeão. Todo mundo achava que era moleza, o Botafogo foi excursionar em Cuiabá, ou um lugar desse, porque achava que o Flamengo seria campeão ganhando do Bom Sucesso. Perdemos de 2-0 no Maracanã, lotado. Teria um jogo seguinte contra o Botafogo, um desempate. Eles voltaram da excursão e no aeroporto, o Manga, ou se não me engano foi o Manga, ou o Carlos Alberto, vamos ganhar de 4-0 e ganhar de 4-1. Aquilo doeu muito. Eu estava na geral, eu saí com 5-0 o Botafogo, não vi o sexto dele, eu saí em pranto, chorando, envergonhado. E eu me lembro que eu morava no Engenho de Dentro, e eu fui do Maracanã ao Engenho de Dentro a pé, porque eu não consegui pegar ônibus. Chorar, sabe, de vergonha. E quando eu cheguei em casa, a minha mãe falou, perdeu de 6-0, meu filho. 6? Porque ela me falou, eu falei, porra! Então aquele jogo ficou carregado, né? Tinha sempre aquela faixa, eles levavam uma faixazinha, aquela faixazinha de tanto tempo que eles já tinham sido, já estava uma faixazinha velha, nós gostamos de vocês. Então aquela faixazinha já estava incomodando, né? E durante anos, tinha o jogo Flamengo, Botafogo, a faixa estava lá. Porque a gente era sacaneado demais. Aquela faixa perdurou ali anos e a gente olhava aquilo com uma raiva. Quando o Flamengo perdeu de 6-0 do Botafogo, eu achei que o mundo tinha acabado naquele dia. E o mundo não teria sequência. Né? Mas ele teve. E o meu dia chegou. Eu, dentro de leite, ainda fiz a Maracanã lá. E aí eu entrei fazer a preliminar jogando 15 minutinhos, né? E tinha feito uma aposta com o meu amigo Sidney, né? Deus que tem um bom lugar, aqui da Cruzada, né? Ele é botafoguense, é flamenguista, né? Eu perdi, eu tive que pagar para ele um angu baiano, que tinha uma baiana aqui na Cruzada que vendia aquelas cocadinhas, caramba, aquele negócio doce todinho, né? Aí eu paguei o angu baiano e falei para ele assim, ó, o dia que eu for jogador do Flamengo profissional, eu vou descontar esse 6-0. Aí chegou esse dia de 6-0 lá, caramba. O time que começou a Libertadores foi montado pelo Dino, né? E o Carpegiani era assistente dele, que era o Baroninho avançado e o Tita pela direita. O Baroninho era um cara que também compunha o meio campo, mas ele era bem ofensivo também, chutava muito forte, você não podia tirar ele de muito longe do gol. Quando o Carpegiani entrou, é que ele puxou os dois e liberou mais eu e o Adílio para encostar lá no Nunes. Então essa foi a grande diferença que aconteceu no dia do 6-0 com o Botafogo. O Tromba, ele pegava, marcava, mordia. Já o Adílio cercava, o Zico cercava. Então essas duas figuras, que foi o caso do Tita e o caso do Lico, que tinham uma boa percepção de marcação, deram exatamente o equilíbrio que se procurava, né? Porque na parte ofensiva eles resolviam pela própria qualidade deles. Eu cheguei e levei um tempo a entrar na equipe porque era uma equipe já formada e boa, né? Vencedora. Em Santa Catarina eu joguei em várias posições, de ponta direita, de meia direita, que era a posição que eu mais gostava de jogar e por isso eu vim para o Flamengo, do Joinville na época. Mas eu chegando aqui eu percebi que dificilmente qualquer jogador que viesse, ele iria entrar na equipe onde tinha Andrade, Carpegiani, que jogava ainda na época, Adílio e Zico. O Coutinho trouxe ele com a ideia de que quando o Zico cansasse, quando o Zico levantasse a mão, pedir para sair, o Zico ia entrar no seu lugar para dar um descanso para o Zico.
Só que o Zico é muito fome. O Zico não ia sair nunca. Consequentemente, ia jogar em outra posição, porque o Zico queria jogar, o Zico adorava jogar. O Zico não ficava fora nunca. Então eu procurei um espaço jogando pelos lados, que foram as duas posições que eu também joguei. Fui campeão no Joinville, jogando na ponta direita, ora na ponta esquerda, fazendo o quarto homem, né? Então eu tinha essa facilidade. E foi o que facilitou a minha entrada na equipe no jogo contra o Campo Grande, né? Onde a equipe estava perdendo de 1-0 e nós tínhamos que vencer aquele jogo para ir para a final, como fomos com o Vasco da Gama, né? No campeonato estadual. Nesse jogo contra o Campo Grande, eu acabei botando ele com 10. Botei ele como um falso ponta pelo lado direito. E ele, além de dar o passe para o gol, se não me engano, ele fez o gol. Nós viramos o jogo por 2-1, Campo Grande. Por isso que eu não dei minha escalação contra o Botafogo, que eu ia fazer aquilo ali. Conversei com meus jogadores, preparei bem o Lico e coisa e tal, e aí foi a primeira vez que esse livro, que está consagrado no livro do Flamengo, na história do Flamengo, essa titularidade, foi nesse jogo que nós vencemos por 6-0. Não tem como você mexer em nada. O time estava pronto, eu saí, entrou o Lico ali, que é um craque. Então ele não dava nem para fazer pré-eleição, cara. Falar o quê desses caras, falar o quê pro Zico? Ó, faz isso aqui, não tem como. Se ele tá dando a pressão, o Zico fala, acho que não é isso não, já complicou tua vida. Eu acho que é pro outro lado, aí olha aí. Então, cara, ele foi extremamente inteligente, não dava como você mudar uma coisa que tá dando muito certo. E deu muito certo. Por muitos anos, né? Na Bolívia, o Lico entrou no lugar do Baroninho, aí a gente virou o jogo e tal, o Carpegiani, pô, eu acho que esse time que vai ser, que eu vou botar. Eu até sacaneava ele, porque eu tô vendo que no dia do domingo do Botafogo, ele tá me rodeando muito, né? Aí eu falei, esse cara quer falar alguma coisa comigo. Aí eu tava vendo que ele tava querendo botar o Lico, mas queria um aval, sabe? Aí virou, pô, não, eu tô com isso aqui. Eu falei, pô, tu não tá querendo botar o Lico no time? Não é confiança e tal? Bananinho, nada contra você. Mas, cara, faz o que teu coração manda, cara. Teu treinador é isso, o feeling tem que estar ali. Aí, pô, ele botou o Lico, nós ganhamos de 6-0. Acabou o jogo, eu virei pra ele, ó, nunca mais, eu te dou opinião pra nada. Eu te dei opinião no dia que nós devolvemos os 6-0. Então, agora chega. O Carpegiani tinha o mesmo estilo do Coutinho. A descrição, a forma a postura à beira do campo, o respeito diante do grupo. O Carpegiani tinha muito disso, sim. Eu tive, nessa passagem de júnior para profissional e de efetivação no 11 inicial, duas cartas muito poderosas, não é? Para que eu pudesse me firmar e ter a oportunidade de jogar, que foi o aval do Júnior e o aval do Zico. Não vou dizer para vocês que eu nunca tive nervoso. Foram um ano, eu nem senti a bola bater nos pés. Quando fui jogar a primeira vez contra o Roberto Dinamite, contra o Vasco da Gama, não dormi a noite toda. Foi fácil para mim entrar naquela equipe porque tinha esses jogadores, né? Era difícil de você entrar, mas era mais fácil de você jogar com eles, né? Eu era um torcedor privilegiado, né? Que eu conseguia assistir jogo ali dentro do campo onde todo mundo gostaria de estar, né? Eu sempre brinquei desta forma porque, na verdade, era isso que acontecia. A goleada inesquecível deste domingo, a resposta que o Flamengo deu ao Botafogo depois de quase uma década. Naquela época o pessoal ia pra praia, curtia a praia, da praia mesmo ia pro Maracanã, né? E nós saímos lá de São Conrado, né? Vamos passar de ônibus pela praia para ver como é que tá essa galera, né? Pô, tá todo mundo inflamado, passando o nome do Flamengo, o nego já acompanhando já de carro para chegar junto no Maracanã, né? E a motivação era muito grande para esse grande jogo aí, né? E eu lembro que deu tudo certo, né? Quando entramos em campo lá, né? Já começamos a tocar a bola, né? E foi começando as coisas acontecendo.
bateu direto, ela bateu em cima do Jorge Luiz. De novo o Zico. Gol! Perigo, Flamengo, de novo o Zico. Nunes. A chance ainda, Lico bateu. Gol! Aí quando eu marquei o quarto gol ali, já deu aquela motivação do 6-0, né? Zico na cobrança de um lance perigoso. Paulo Sérgio saiu. Gol! 4-0 pro Flamengo. A gente não tinha aquela pretensão de começar o jogo, mas vamos ganhar de 6, que é muito difícil você chegar no clássico e fazer 6-0. Mas quando o primeiro tempo virou 4-0, quando nós descemos o vestiário, aí alguém começou, é hoje, é hoje, é hoje. Aí acabou do meu tempo, aí chegou no vestiário já todo mundo caladinho assim, todo mundo calado. Caramba, será que vai ser hoje? Será que vai ser hoje, né? Daqui a pouco, quando o Nego olhou, estava 4-0 no primeiro tempo. Então não é hoje ou é nunca. Se eu tenho esse time, eu estou ganhando de 4-0 no primeiro tempo, eu não vou fazer 2 no segundo, então é melhor eu desistir, né? E aí os caras fizeram 5-0, falta 1. Voltamos no segundo tempo, aquela ansiedade de fazer o quinto e o sexto, né? A gente não se perdemos um pouco, a gente não conseguia, sabe, jogar da forma que a gente vinha jogando. E depois, já com 30 minutos, a gente entramos no jogo novamente, né? E começamos a jogar como o Flamengo joga, com paciência, com calma, sem a pressa, que às vezes a pressa te leva aos erros, né? A gente, às vezes, quando estava jogando mal, não estava legal, você estava assim, aí os caras começavam, meu, Mengão. Aí, cara, era outra história. Era outra história. Parece que incendiava a gente lá. Ou a gente ficava esperando eles cantarem pra gente começar a jogar. Adílio. Nunes fechou. Entrou por baixo, Rocha, pênalti. Flamengo em busca do 5º gol. Vai autorizar. Partiu Zico, pé direito, bateu. Gol de Zico! E tem uma bolinha lá que eu fui na linha de fundo, o Zico lançou pra mim, eu cortei o Rocha aqui, eu entrei dentro da área, quando eu estava dentro da área eu só balanguei, toquei assim, o Rocha veio. Pênalti. Aí o Zico foi lá, bateu o 5º gol, aí a torcida todinha começou a falar, queremos 6, queremos 6, queremos 6, e a gente, não, cuidado pra gente não podemos levar gol, né? Não podemos levar gol, né? O Jairzinho, que nunca jogou no Flamengo, tem uma oportunidade de fazer um gol no segundo tempo e ele chuta a bola para fora. Se fosse 6-1, não seria 6-0. É uma vitória espetacular, mas não é 6-0. E a bola foi para fora. E o jogo está acabando. São 40 minutos do segundo tempo e está 5-0. Pô, será que isso não vai acontecer? Quem mais viveu esse momento foi o Zico, porque o Zico poderia ter estado naquele banco, né, contra o Botafogo, naquele 6-0, no dia 15 de novembro, acho que de 72, que o Botafogo ganhou. E ele ficou com aquilo, né, na cabeça. Quando apareceu essa oportunidade naquele dia, eu me lembro que a gente, no primeiro tempo, terminou 4-0, ele entrou no vestiário completamente atordoado. Ô, calma, peraí, né? Tem necessidade, está 4-0. Mas ele queria dar a ênfase que era aquele momento, que era uma oportunidade que talvez não pudesse e poderia não acontecer, da gente, né, dar o retorno de uma mesma goleada no Botafogo naquele dia. E naturalmente terminou acontecendo, por coincidências, o 6º gol com a Andrade, camisa 6. Acabou, eu fiz o 6º gol aos 42, né? 4 mais 2 são 6, aos 42, camisa 6 e 6-0. Né? Começo a pegar uma bola aqui, aí jogo lá, abro no Adílio, o Adílio volta a bola no Zico, o Zico volta essa bola em mim, aí eu de novo joga no Adílio a bola, o Adílio para na frente do Perivaldo, aí o Perivaldo diz para ele, joga essa bola para a área. Aí ele joga a bola na área, mas eu venho acompanhando, né? O André tocou para mim, eu devolvi para ele, aí tocou para mim de novo, eu fui para frente sempre do Perivaldo, e o Perivaldo, pô, não vem desgracinha comigo não, cruza essa bola. Eu peguei a bola, cruzei. Aí tem um rebote, que o Zico sobe com o zagueiro, ele rebate para o meio da área, eu venho acompanhando e pego essa bola de bate-pronto, que é uma bola muito difícil, sabe? Ou você pega bem e acerta no ângulo, como acertei, ou você isola e vai lá na geral, né? E eu acabei tendo a felicidade, peguei bem nela de bate-pronto, saiu um foguete, quando o goleiro olha, que ele se assusta, a bola entra, né? Toca a bola o Flamengo, cruzamento para a área, tenta Zico, a sobra Andrade chegou, bateu, gol!
vibra, delira como se tivesse conquistado um título. Quando marcou o sexto do gol, eu falei, caramba, cara. Aí o Perivaldo botou a mão na cabeça e falou, tu mandou cruzar na área, saiu o gol, né? Aí foi aquela alegria total. E aquela faixa do Botafogo lá, vocês eram pequenininha, que assim, sempre via aquela faixa ali, né? Aí ela começou a sumir ali. Eu acho que o Botafogo pagou pela língua. Quem fala demais acaba sofrendo castigo. E o Botafogo, porque ganhou 2 esse ano, ficou falando aí, cantando em verso e prosa, que era freguês, que é isso, aquilo. Acabou pagando aí. Eu acho que o Galo estava vivendo aquele jogo como talvez fosse a última oportunidade para se devolver aquele 6-0 lá do dia 15 do aniversário do Flamengo, que gerou tantas piadas e sacanagens por parte do adversário. E naquele dia, realmente, depois do jogo, houve uma comemoração como se fosse... acabou. Estamos satisfeitos, principalmente porque a torcida do Flamengo tinha isso atravessado na garganta há muito tempo. Eu acho que ainda mais nessa data que marcou os meus 500 jogos, vou colocar esse resultado na bandeja que eu ganhei. O Zico tem uma história muito forte com o Botafogo. E aquele 6-0 foi assim, para a torcida, para os jogadores, foi um lavar de alma assim, muito grande. Porque quando o pessoal viu que dá para fazer os 6-0, a motivação e a torcida, e aquilo foi tudo dando certo, e foi caminhando, e aquilo foi, na verdade, assim, um título. Foram quase 9 anos com 6-0 presos na garganta. Então, aqueles mesmos garotos que viu o Flamengo perder, fomos nós que descontamos os 3-0. Então, aquilo foi uma coisa maravilhosa que lavou a alma de todos os flamenguistas. Eu, particularmente, fiquei parado. Eu não pulei, eu fiquei parado olhando assim, porque eu digo, pô, é verdade, aconteceu? É verdade, aconteceu. E os caras me sacudiam, pô, tu não vai comemorar? Eu digo, vou, eu tô comemorando. O maior título que eu tive foi o 6-0. Até hoje eu vejo isso, eu vejo esse jogo e choro que nem um maluco. Conseguimos quebrar esse tabu lá do 6-0, né, que foi muito importante para nós. Aquilo estava atravessado na nossa família, na torcida do Flamengo inteira. E é inesquecível, né? E foi uma alegria que meu pai pudesse ter sido presidente do Flamengo quando o Flamengo ganhou de 6-0. E ele fez um quadro na nossa casa, 6-0. E ele dizia assim, Deus quis que eu fosse o presidente do Flamengo nesse dia. Foi um dia muito feliz, um dia que eu não esqueço, né? Ainda encontro com pessoas na rua, a pessoa estava atrás do gol naquele jogo. Quando você vem correndo para chutar aquela bola, porque era uma bola difícil, eu falei, não chuta aí. Ele falava, não chuta não. Mas quando você chuta e a bola entra, eu joguei meu rádio para cima, joguei tudo, então, sabe? Então foi um ano assim, um ano de 81, foi um ano maravilhoso, um ano inesquecível para aquele grupo. No Rio, uma noite de festa para o futebol de Zico e Maradona. A magia do futebol funcionou mais uma vez. A disposição no pique para o primeiro gol e a camisa rasgada provam isso. Mas Zico tinha boas razões para tamanho empenho. Foi um jogo muito legal, né? Foi muito bom. Eu lembro que a expectativa era muito grande, né? Porque o Maradona era um ídolo de todos nós, né? A gente gostava muito dele. Nós vimos ele começar lá na Argentina, garota ainda, com o Menotti, né? Bancando ele ali. A gente acompanhamos tudo isso, né? Daquele grande talento, né? E aí, a gente, jogar contra o Maradona vai ser bom, né? E aí eu lembro que o Zico até, com cuidado, né? A gente, na concentração, a gente tinha maneira de cada um ficar lá lavando o carro, né? Aí tá eu, o André lavando o carro, o Zico veio, te pediu um negócio, marca o Maradona. Pediu o André para marcar o Maradona, né? Que aí o Zico ia fazer a festa dele, né? E aí o André, com esse compromisso, né? Marcava muito bem mesmo, sem fazer falta, né? Sem fazer falta, marcava, né? E esse grande jogo lá, né, quem só vencedor foi o Flamengo e o Zico deitou, rolou, porque o Maradona, o André tomou conta dele direitinho. Um jogo como esse, um jogo de casa cheia, quem é que não tem vontade de jogar? Isso tá tão raro no futebol hoje, jogos internacionais, jogos com o público aí presente, então eu acho que todo mundo gostou de jogar um jogo desse, e gosta, eu pelo menos adoro jogar de casa cheia. E aí o Maradona perguntou pro Zico, pô, quem é esse cara aí que tá me marcando? Pô, o cara não me faz falta e conseguiu me marcar, né? Eu falei, mas ele joga assim, ele é muito técnico, ele não precisa bater, não, só que não deixou de jogar, né? Então, foi um jogo bacana, bonito pela despedida, estádio lotado,
E uma vitória importante para nós, né? Porque era um Boca Júnior, né? Contente está a torcida do Flamengo, 2-0 no Boca, 2 gols de Zico. O primeiro, na conclusão rápida depois do passe de Nunes. Flamengo 1-0. Na comemoração, a expressão de dor do artilheiro. O que aconteceu? Apareceu um furúnculo aqui justamente na canela. E tava um negócio tudo inchado. E eu não joguei o jogo domingo contra o Americano, em Campos, para jogar na terça-feira. Mas estava ainda, joguei com tudo enfaixado, né, toda com gaze, uma espuma pela meia. Só que quando o Nunes cruzou, que eu antecipei do Gatti, ele chegou e bateu justamente ali. Aí, cara, o negócio explodiu ali, cara, e foi na hora. Aí passou, né, esfriou, passou, o pus foi embora e aí a gente continuou jogando. Ele me ajudou no sentido de não precisar meter o bisturi ali. Ele meteu a chuteira. No segundo, o passe foi de Tita. Zico entrou livre, olhou o canto e rolou. O folclórico Gatti ficou parado. Flamengo 2, Boca Júnior 0. Dezenas de torcedores do Flamengo velam o corpo do ex-técnico Cláudio Coutinho na sede do clube no Morro da Viúva. Emocionados, os torcedores colocaram sobre o caixão faixas reconhecendo Coutinho também como um campeão da Libertadores. Pela manhã, enquanto a esposa e o filho de Coutinho, Regina e Paulo César, foram descansar, coube à mãe do ex-técnico, Dona Ilka, receber os pêsames dos amigos mais chegados. Coutinho, ele tinha saído do Flamengo, ele foi para os Estados Unidos, para Los Angeles, foi ser treinador do Azteca. E ele retornou de volta para o Brasil e encontrou justamente com a gente no aeroporto, que a gente tinha acabado de ser campeão da Libertadores, né? E o Coutinho já vem há muitos anos formando esse time, né? Esse time maravilhoso que o Flamengo teve, o nosso. E ele chegou no aeroporto, entrevistaram ele e ele falou que tinha preparado esse time para ser campeão do mundo. Só que ele viu a gente ser campeão da Libertadores, mas não viu a gente ser campeão do mundo. Eu estava com ele, né? Naquela fatídica sexta-feira, que ele me chamou, eu treinei de manhã, ele perguntou, passa lá no Marimbás, que era o clube que ele jogava vôlei na praia ali, e depois tinha sempre um almoço ali, passa lá. Eu falei, tá bom, aí fui lá. Depois do treino ainda joguei 2 partidas de vôlei lá com ele, e nós estávamos caminhando para almoçar. Aí apareceu um amigo dele, tinham 10 meses que ele não mergulhava, ele estava em Los Angeles, né, aquela água gelada de lá, não tinha condição. E o amigo chamou ele não quis dizer não, e me perguntou, ó, a gente estava debaixo da ducha, debaixo, acabando a ducha. Ele falou, pô, tu me espera aqui? Eu falei, capitão, eu tô de bobeira, não tenho mais nada o que fazer, eu espero. Estou esperando até hoje, né, infelizmente, foi quando ele saiu para aquela fatídica pesca ali, que ia trazer o peixe para nós comermos ali. Então, você acreditar, eu que estava presente, tá? Foi muito difícil para mim, entendeu? Eu só fui cair na real quando eu vi o jornal do outro dia, quando começou a falar exatamente da morte dele. Então, nós desabamos todos, né? Porque ele foi talvez o grande pilar, vamos dizer, de tudo aquilo que aconteceu. Eu estava chegando da viagem, acho que da conquista do título, se eu não me engano. O Coutinho estava no aeroporto esperando. E eu me lembro que o Coutinho chegou assim, garotinho, quero conversar com você. A TV da Venezuela me convidou para ser comentarista na Copa do Mundo. Quero trocar umas figurinhas com você. E ele morreu naquela semana. A gente estava na concentração, a gente não estava sabendo de nada. A gente só viu o Júnior chorando na concentração, porque o Júnior estava nessa pescaria com ele, né? E o Júnior ficou esperando, ele mergulhou,
mergulhou e não voltou mais. O Júnior ficou esperando, o Júnior caiu em desespero, mas a gente não sabia, a gente só foi saber na concentração à noite, quando o Júnior estava chorando, que a imprensa começou a anunciar. Aí foi aquele choro de todo mundo, né? Porque a gente sabia o cara que a gente conhecia, essa pessoa maravilhosa, que até hoje eu tenho um bom relacionamento com os filhos, né? Com o Cascão e com a Cláudia. Para a gente nos refazer foi difícil, porque eu era uma pessoa que todo mundo gostava, uma pessoa, sabe, tranquila, respeitador também, conversava muito com os jogadores, dava conselhos, sabe, né? O jogador que queria investir em carro, não sei o que, ele falou, meu filho, primeiro compra teu apartamento, investe no teu apartamento primeiro. Então ele era uma pessoa assim também, sabe, que sempre estava conversando, sempre aberto para o diálogo. O Coutinho foi assim, uma pessoa que me ajudou muito dentro do Flamengo, me orientava muito, conversava muito comigo. E quando me disseram que, olha, o Coutinho morreu, a casa estava vazia, e eu perguntei, mas ele morreu de quê, cara? Aí ele morreu afogado, falando, não é possível. Um cara que está ali fazendo mergulho e tal, morrer afogado, quer dizer, claro que de repente você vem na cabeça a pessoa que faz mergulho morrer afogado, mas assim, a situação que foi, eu também faço mergulho e sei que essa situação não deve acontecer, a gente não deve fazer, mas a empolgação às vezes não permite que você termine aquilo ali, você tem que terminar, e às vezes aquele terminar pode dar problema para você chegar em cima outra vez, e foi o que aconteceu com ele. Coutinho tinha um QI acima da média dos profissionais treinadores do futebol brasileiro. Eu gostava muito da postura dele, da transparência dele, entende? E da cultura que ele tinha, porque ele era estudioso demais, ele era muito aplicado, era um treinador que ele não se limitava a... não era ex-boleiro, não era ex-jogador, ele procurava aquele negócio do overlapping que foi lançado exatamente no Flamengo, com o Toninho Baiano, indo pela direita, fazendo aquele movimento de ir e voltar ao lateral, o falso ponteiro direito, começou ali com o Cláudio Coutinho no Flamengo. Ele deixava recadinhos pra gente, cara, até me lembrei agora, às vezes eu acordava, sempre tinha um recado para mim, pô, Júlio, me ajuda aí, volta um pouquinho hoje. Essas coisas vai mexendo, porque ele é um psicólogo, cara, ele vai mexendo muito com a gente. Eu, quando, pra você ter ideia, quando ele não me convocou para a seleção brasileira, vou ser bem rápido, ele não convocou para a seleção brasileira, ele fez questão de ir na minha favela me pedir desculpas. Então ele subiu a Cidade Alta, eu estou vendo um tumulto lá na favela, era ele. Eu acho que se ele tivesse permanecido nesse mundo de futebol, o futebol brasileiro teria avançado muito. Eu acho que na perda dele, acho que nós estagnamos. Se a gente não tivesse nos recuperado, se não tivéssemos ganho o Carioca, talvez não sei como é que a gente seguiria essa sequência lá depois. A gente teve uma recuperação, abalou realmente, porque era um companheiro, pra gente era o nosso capitão, né? Era o nosso líder fora do campo, né, cara? E a gente sentiu muito, mas a gente reuniu e falou, nós vamos ganhar por ele. Porque ele sempre acreditou nesse time, nesse esquema, ele sempre acreditou. Porque ele já falava que esse time tinha condições de ser campeão mundial. Antes de ir para o Mundial, nós tínhamos uma decisão com o Vasco, 3 jogos. Primeiro jogo, teve a morte do Cláudio Coutinho, o time entrou abalado, muito abalado, perdemos o primeiro jogo. O segundo jogo, perdemos nos 47 minutos do segundo tempo. Tinha o terceiro jogo, depois do terceiro jogo a gente ia embarcar para Tóquio. Se perde do Vasco, o Campeonato Mundial não valia nada, essa taça para mim hoje seria merda. Na minha época só tinha o Campeonato Carioca, né? Quando eu era menino, o grande torneio brasileiro era o Campeonato Carioca. Por que o Flamengo é essa potência que é? Porque naquela época, nos anos 40, você só tinha a Rádio Nacional transmitindo para o Brasil inteiro. Tinha outras rádios transmitindo, mas para o Brasil inteiro só a Rádio Nacional. A Rádio Nacional, com a sua equipe de esporte, na época do Antônio Cordeiro, posteriormente veio o Jorge Cury, ela formou essa nossa torcida. Não tenha dúvida disso. O Vasco foi sempre nosso rival, o time que batia com a gente, né? Que é um time muito bom, Roberto Dinamite, né? Um time todinho bom pra caramba, né? E nós sabíamos que a gente não podia bobear, né? Mas aí no meio desse jogo aí teve um acidente com o nosso treinador capitão Cláudio Coutinho, né? Que
que chegou dos Estados Unidos, estava doidinho para pescar, né? E aí ele encontrou conosco ali, ó, só agora o Mundial, falta agora no Mundial, tá para nós. Aí a gente ficamos ali e quando soubemos do resultado que ele tinha falecido lá ali em Copacabana, né? Aí nós ficamos já todo mundo deprimido mesmo, né? Aí tentamos fazer um grande jogo contra o Vasco. O Vasco eu lembro que até choveu um pouquinho esses 2 dias aí. O Vasco gostava desse campo, é muito pesado, né? A gente gostava do campo muito seco, né? Então dificultou bastante o nosso time, mas aí perdemos esses 2 jogos pro Vasco, né? E nós jogamos aquelas finais totalmente, eu acho que emocionalmente desequilibrados. Depois dos 2 jogos, né, do domingo e na quarta-feira, já uma semana passada, eu acho que as coisas caíram na normalidade. Então o que a gente viu depois foi um terceiro jogo onde a gente sobrou no jogo. Nós estávamos emocionalmente, não digo sem nenhum desmerecimento as vitórias do Vasco, mas nós emocionalmente sem condição nenhuma. Servia 0-0 no primeiro jogo, perdemos 1-0. Servia 0-0 no segundo jogo, perdemos 1-0. Nós, no final do jogo, faltava 2, 3 minutos, campo alagado, Maracanã, deram um chutão, a bola parou na entrada da área. A bola parou, deram o balão, o goleiro Raul estava esperando para sair na bola. A bola parou. Ela quicou, deu um kick e parou. E aí o Humberto Dinamite acreditou, veio, fez o gol. Mas aí quando chegou no domingo lá, a gente já com aquela responsabilidade da nossa caminhada, né? O sol abriu, vai ser, hoje é nosso dia, né? É nosso dia. Aí foi o Maracanã, aquele jogão contra o Vasco. Eu lembro que o primeiro gol saiu até de uma coisa que acontece, que o papai disse que manda fazer, né? Que o Lico cobrou um corner, né? Aí a bola sobrou para mim assim fora da área, eu bati pro gol mesmo, a bola deu aquela curva, voltou pro Lico lá na ponta, né? Aí o Lico pegou aqui, bateu no gol, bateu em alguém ali, eu fui no rebote, fiz o primeiro gol, 1-0 a torcida começou a inflamar. Né? E aí chegou na bola assim, que a gente estava no meio de campo, o Zico pegou a bola, tocou pro Júnior veio em velocidade, né? Mazzaropi saiu, estourou com o Mazzaropi, aí o Nunes veio, jogou por cima do Mazzaropi, chegou no gol 2-0, né? Aí começou, né? Aí começou, tá aqui no negócio todinho. E aí a gente conseguiu marcar um golzinho lá no finalzinho, aí esse era de costume ali no Maracanã, o pessoal que estava na geral pular para dentro do campo, né? Esse dia pulou alguém lá, nominado como ladrilheiro, né? Aí o torcedor. 39 minutos. O capitão manda deixar. Não quer violência com o torcedor. O Flamengo tem uma falta a seu favor e o torcedor, o Roberto, vai tirando o torcedor do Flamengo de campo. Os caras na geral, cheio de manguaça, um cara subiu, o ladrilheiro subiu, invadiu o gramado, levou por umas porradas. Agora foi preso. Contrariando a ordem do capitão, inclusive por não querer. Foi agredido pelo Ivan. Pelo Gilberto. Os jogadores do Flamengo tomaram a defesa do torcedor. E o Nunes partiu. Nosso grande ladrilheiro, um centroavante maravilhoso, que entrou, saiu de um túnel lá, dizem que foi do Flamengo, e entrou e parou o jogo, melou que o Vasco estava na pressão. Aí eles esfriaram, o Flamengo foi depois e ganhou. Fomos nós que arranjamos ele para subir. Conversa fiada, o cara estava bêbado. Nós saberíamos se tivesse armado alguma coisa. Com calma, vamos acompanhar as imagens. O torcedor é retirado. A coisa fica feia no gramado, porque o Gilberto agrediu o torcedor do Flamengo e o Nunes partiu para cima dele. O torcedor está saindo aqui com os policiais descarregando pelo vestiário do Vasco. Já estava já determinado que o Flamengo seria o campeão naquele ano, né? Eu tô calmo, agora porra, a gente não pode deixar um palhaço daquele como o Mazzaropi chegar e dar ele e o lateral esquerdo dar um chute no torcedor. Então a gente tem que agir, a gente tem que tomar providência pelo torcedor do nosso time. Futebol é para você sacanear o outro, cara. Eu acho que não tem lugar nenhum do que essa palavra sirva tanto quanto o futebol. Né? E você ganhar dos caras, do Vasco, com um gol que o ladrilheiro tava lá e não deixou os caras. Pô, foi bom demais ganhar dos caras. Pelo amor de Deus. Ganhar do Vasco assim, não foi roubado, mas foi atrapalhado. É bom demais, é bom sacanear os caras. É bom. Tiro de meta para Raul. 2 Flamengo, 1 Vasco. Final de partida!
Final de jogo, final de campeonato. 2 para o Flamengo, 1 para o Vasco. O Flamengo é campeão carioca de 1981. Ao fundo, o hino do Flamengo. Aí eles falam que eles podiam empatar, podia empatar ou nós podíamos ter feito o terceiro, né? Mas foi um ano mágico, foi um ano, sabe, importante pra gente, um ano inesquecível. Acho que aquele grupo merecia isso pelo respeito que a gente tinha, pela amizade que a gente tinha, a consideração que nós tínhamos um com o outro. Eu acho que a gente merecia tudo que nós passamos, sabe? Esse 40 anos, a gente entra no túnel do tempo aí, a gente volta lá na hora exata, né? A gente lembra de tudo que aconteceu com o nosso país naquela época também. O nosso futebol brasileiro mudou bastante, né? Coisa que ninguém queria entrar na Libertadores, tá? Hoje todo mundo vai para a Libertadores, né? Não, aventura não, se tornou uma realidade, né? Nós conquistamos para isso. Mas foi uma viagem muito importante, todo mundo descontraído, ficamos uma semana em Los Angeles curtindo os Estados Unidos, Hollywood, a Calçada da Fama, todo mundo feliz, rindo bastante com o Peu, né? Porque o Peu já é uma figura, né? Olha, é diferente completamente de fazer uma final de brasileiro, digamos, no Maracanã. Quando você faz fora, uma Libertadores ou Mundial, é completamente diferente. Eu acho que a energia é outra quando você está fora do país. A cabeça dos jogadores naquela época, na nossa equipe, era só treinar com prazer e jogar com prazer para dar alegria ao torcedor, sabe? Então todo mundo tinha isso dentro de si, então só bastava se unir essas forças, né? E encarar qualquer adversário que viesse. Quanto melhor era o adversário, você teria que mostrar mais futebol, e foi o que o Flamengo mostrou naquele dia. Era o meu pai ali, a imagem dele, que fez todo mundo na família ser rubro-negro. É o torcedor de criança que ia ao estádio, que viu pouco o Flamengo ganhar, mas continuou apaixonado por aquilo. Que queria estar, quando eu estava jogando dentro da arquibancada, me vendo e comemorando os títulos. Então eu comemorava dentro do campo como torcedor. E isso, para mim, é que é o mais importante.